Frações e porcentagens. Leia a notícia abaixo, publicada no dia 11 de setembro de 2018. Campanha contra pólio e sarampo é prorrogado para sexta-feira. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo foi prorrogada para a próxima sexta-feira, dia 14 de setembro. Todas as crianças de 1 ano a 4 anos e 11 meses devem receber as doses. Segundo o Ministério da Saúde, 1.300.000 crianças brasileiras ainda precisam ser vacinadas. Até agora, 88% do público-alvo recebeu a vacina. A meta do governo federal é vacinar pelo menos 95% das 11.200.000 crianças de 1 a 5 anos. O símbolo porcento é usado junto a um número para indicar uma porcentagem. Segundo a notícia anterior, 88% do público-alvo da campanha foi vacinado. Isto é, 88 em cada 100 crianças do público-alvo foram vacinadas. Então, como que a gente representa a porcentagem? Quando você fala 88%, né? Olha o número que é 88, esse traço seria o por e o cento seria 100. Ah, se por exemplo eu estivesse falando em 30%, eu ia fazer 30 por 100, tá? É assim que a gente representa. Que é equivalente a 22,25 avos. Então, dizer que 88% do público-alvo foi vacinado é o mesmo que dizer que 22,25 avos do público-alvo foi vacinado. Represente na forma de fração a porcentagem de crianças de 1 a 5 anos que o Ministério da Saúde pretendia vacinar naquele ano. Então, olha só, se o total é 100%, eles disseram que queriam vacinar 95% das crianças. Então, você representa assim, ó, 95 por 100. Veja a seguir como o Hugo fez para calcular 20% de R$300. Então, vou mostrar aqui para vocês de outra forma como é que a gente vai calcular. Não era isso aqui que eu queria. 20% de 300. Então, eu vou ter aqui, olha. 20. Então, 20% de qual valor? 300, né? De 300. Como é que eu faço esse cálculo? Foi o que eu disse para vocês, ó, 20% eu vou transformar, ó, 20%. Esse D vai virar um vezes e eu repito 300. Ok, agora qual é a próxima parte? A próxima parte vai ser eu multiplicar os números de cima. Lembra quando eu ensinei a vocês multiplicação de fração? Em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo? Como embaixo não tem nada para multiplicar, o que que eu faço? Eu repito o 100, tá? E vou multiplicar 20 vezes 300. 20 vezes 300 deu 6.000. 6.000. Agora, o que que eu vou fazer aqui? 6.000 dividido por 100. Mas eu não preciso montar essa conta porque eu sei que divisões por 10, por 100, por 1.000 é só cortar o zerinho. Então, aqui eu tenho 1, 2 zerinhos. Vou cortar aqui 1, 2 zerinhos. Qual foi o número que sobrou aqui? 60. Então, significa que 20% de 300 é 60. Achei o resultado, tá? Então, 20% de algum número eu vou transformar numa fração, 20%. D se transforma em vezes e eu repito o número. Vou multiplicar os dois números de cima, achar o resultado e vou repetir o 100. Agora aqui, ó, se transformou numa divisão.
Só que eu não preciso montar, porque eu sei que divisão por 10, por 100, por 1000, eu faço o quê? Eu corto os zeros. Cortei os 2 zerinhos embaixo, 2 zerinhos em cima e vi que aqui, ó, sobrou 60. Então, esse é o meu resultado. Então, a gente vai lá pro livro, tá? Ó, você pode observar aqui que o resultado, ó, 60, tá? Agora aqui, como é que a gente vai... Nós vamos calcular isso aqui. Então, olha só, 15% de 400. Então, olha só, olha para aqui, ó, 15% de 400. Agora, qual é o meu próximo passo? O meu próximo passo, como eu tinha explicado, eu vou fazer a multiplicação dos números de cima. Eu vou fazer 15 vezes 400. Eu achei, coincidentemente, 6.000. E agora, o que eu faço aqui? Eu vou repetir o denominador. Eu vou repetir o 100, tá? Vamos repetir aqui o 100. Agora, eu tenho uma divisão. 6.000 dividido por 100. Relembrando, divisões por 10, por 100, por 1000, eu não preciso montar. É só cortar os zeros. Então, aqui eu tenho 1, 2. E eu vou cortar 1, 2. Quanto que sobrou aqui? Isso, sobrou 60. Então, significa que 15% de R$400 deu o quê? R$60, né? Aí aqui embaixo vocês botam o Rzinho de resposta e coloquem R$60. Agora, vamos fazer aqui a letra B. Então, aqui na letra B, 32% de 500. Fiz a multiplicação em cima, que deu 16.000. Repeti o denominador 100. Cortei os zerinhos e achei o resultado. Então, 32% de R$500, R$160. Novas e antigas tecnologias. Confira a seguir alguns dos resultados de 2017 sobre o acesso de algumas tecnologias. Se o Brasil tivesse 100 casas, em 43 delas haveria microcomputador. Em 75 haveria acesso à internet e em 97 haveria televisão. Qual porcentagem é... Não queria que vocês vissem a resposta. Qual é a porcentagem da população brasileira que tinha microcomputador? Vamos fazer aqui na frente, a gente vai montar aqui a porcentagem, tá? Então, vamos lá. Aqui, 100 casas já representa o porcento, né? Então, se fosse 43, como é que eu iria simbolizar aqui a porcentagem disso? 43%? Isso aí, ó, 43%. E como é que eu indico em forma de fração? 43 em cima. Traço 100. Isso, né? E o 100 embaixo com o tracinho. Deixa eu botar aqui o tracinho roxinho. Tá aqui. É assim, pode copiar aí na frente, tá? É assim que a gente representa. E agora aqui embaixo, no 75, como que seria? 75%, 75 em cima, traço 100. Isso, 75% e vamos colocar aqui o traço de fração. Ok. E agora, aqui na televisão, como que seria? 97%, 97 em cima, traço 100. Isso aí, muito bem. Tracinho de fração. Eu tenho que digitar assim, que é a forma fácil de fazer. Então, vocês têm aí, né? A porcentagem da televisão, da internet e do microcomputador. Agora, na questão número 1, tá perguntando qual é a porcentagem do microcomputador. 43%. Isso aí, 43%. E da internet? 75%.
Isso aí. Então, vocês vão escrever assim, ó, 43% e 75%. Nessa ordem, porque pediu primeiro microcomputador e depois internet. Qual é a porcentagem da população brasileira que não tinha televisão? Vamos olhar aqui, ó. De 100 pessoas, 97 tem televisão. 97%. Quantas aqui ficaram sem? 3%. Isso aí, 3%. Ideia de razão. Veja abaixo como Samantha fez para comparar o número de alunos da turma que usava óculos com aqueles que não usavam por meio de uma divisão, chamada de razão. Olha, 10 dos 25 alunos da nossa turma usam óculos. Por isso, dizemos que a razão entre o número de alunos que usam óculos e o número total da turma é de 10 por 25. Então, tá aqui, ó, 10 de 25 alunos. Ou então, eu fiz uma divisão por 5 aqui, que deu 2/5 da turma. Agora aqui, ó, represente na forma de porcentagem a razão entre o número de alunos que usam óculos e o número total. Olha só, aqui, primeiro, nós temos, né, o que ela falou, 10 dos 25 alunos. Como eu acho a porcentagem? Eu vou ver qual número que eu multiplico por 25 que vai dar 100, tá? Então, 25 vezes 4, tá? Vezes 4 dá 100. Aí vocês lembram que eu falei que o mesmo número que fizer embaixo tem que fazer em cima? Então, em cima, eu teria também que multiplicar por 4. Então, 10 vezes 4 deu 40. Significa que 10 de 25 dá o quê? 40% da turma. Agora, na letra B, compare por meio de uma razão o número de alunos que não usam óculos e o número total de alunos da turma. Olha só, nós vimos aqui em cima que qual era o total de alunos? 25. Aí, Samantha me disse que 10 alunos dos 25 usam óculos. Se eu fizer 25 menos 10, vai dar quanto? 25 menos 10? 15. Isso. Então, como é que eu vou representar? Tá aqui, ó, 15, 25 avos. Quer dizer que 15 alunos dos 25 não usam óculos, tá? E aqui ia fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, que a gente dividiu por 5. Ia fazer aqui também, ó, 15 dividido por 5, que dá 3. 25 dividido por 5, que dá 5. Então, se eu fosse dizer aqui em termos de porcentagem, lembra que aqui em cima, olha, a gente fez vezes 4, aqui eu faria a mesma coisa. Vezes 4 embaixo e vezes 4 em cima para achar a porcentagem. Então, o que eu tenho aqui? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Ah, já tá diminuída. Né? O que eu vou ter aqui? 15 vezes 4. Alguém faz a conta aí e me dá o resultado, por favor. Isso aí. 60 e 25. 25 vezes 4, a gente já sabe que deu 100. Então, significa o quê? Que o total da turma que não usa óculos é... E aí? Isso aqui é o quê? 60%. Muito bem, isso aí. 60%. Vamos botar aqui um igualzinho. 60%, tá? 20. Explique por meio de uma razão a seguinte afirmação. Na Copa do Mundo de 2020, o desempenho da seleção brasileira foi de 100% nos 100 jogos. Então, ó, significa que, ó, dos 7 jogos disputados, a seleção brasileira venceu os 7. Então, a razão entre o número de vitórias e o número de jogos seria 7 de 7, que é igual a 1 inteiro. Lembra que eu ensinei a vocês que quando o numerador e o denominador forem iguais, a gente tem 1 inteiro. Então, que representa 100% de vitórias. A cidade em miniatura.
Madurodam. Madurodam é um parque temático em miniatura que está situado em Haia, na Holanda. Nesse parque, considerado uma obra de arte, são retratados fielmente os casarões, campos de tulipas, mercados de queijos, fábricas de tamancos de madeira, moinhos de vento e outras grandes construções. Além disso, Madurodam está em pleno movimento. Os moinhos de vento giram, lanchas e trens se movimentam e etc. Tudo em Madurodam é feito numa escala de 1 para 25, ou 1 representado assim ou assim. Isso significa que a cada 1 centímetro medido correspondem a 25 centímetros na medida real, entendeu? Então, se, por exemplo, aqui tivesse 1 para 100, significaria que a cada 1 centímetro na escala ali, na miniatura, na vida real, 1 centímetro deles seriam 100. Agora, qual é a medida da altura de um monumento que em Madurodam foi reproduzido com 3 metros de altura? Então, se a escala é 3 para 25, eu vou fazer 3 vezes 25. Achem aí qual é a medida real, por favor, em metros. Então, o resultado tá aqui, 3 vezes 25, né? 3 vezes a medida de 25 deu 75 metros. Ó, aqui a gente tem um joguinho, tá? Que vocês podem fazer em casa para brincar e aprender mais sobre probabilidade, tá? Não vou fazer aqui não, para economizar um pouquinho de tempo. A medida da chance de um evento ocorrer é chamado probabilidade. Observe a situação. Vou lançar essa moeda honesta. Aposto que vai sair cara. É porque tem jogos que tem moeda viciada, dado viciado. Então, a chamada moeda honesta é uma moeda normal, que tem cara e coroa. Ele aqui apostou que sairia cara, né? Naturalmente, o que ficou para ela foi coroa. Na situação acima, a probabilidade de sair cara é de 1 em 2. Por que 1 em 2? Porque a moeda tem 2 lados, né? O número 1 corresponde à quantidade de faces de uma moeda e o número 2 corresponde à quantidade total das faces que a moeda tem. A moeda só tem 2 lados, né? Então, de 1 para 2. Vou lançar esse dado honesto, tá vendo? Que eu falei com vocês que tinha dado viciado em lugares que tem jogos. Acho que vai sair um número menor que 5. Na situação acima, a probabilidade de sair um número menor que 5 é de 4 em 6. Por que de 4 em 6? Porque o dado tem 6 lados. E números menores de 5 é 1, 2, 3 e 4. Então, são 4. 4 de 6. Ah, se o dado tivesse 7 lados, seria 4 de 7. Ah, se o dado tivesse 10 lados, seria 4 de 10. O número 4, que corresponde a 4, vamos botar assim, 4 sextos. O número 4 corresponde à quantidade de faces de um dado que contém números menores que 5. O número 6 corresponde à quantidade total de faces de um dado. Observe a cena. Nesta urna foram colocadas 7 bolinhas pretas, 3 brancas e 2 vermelhas. Você deve retirar uma bolinha sem ver. Agora aqui, gente, vamos raciocinar, raciocínio lógico. Eu tenho 7 bolinhas pretas, 3 brancas e 2 vermelhas. Qual é a bolinha, qual é a cor que tem mais probabilidade de ser sorteada? O que vocês acham? Isso, a preta. Por que a preta? Tem 7 bolinhas pretas. Porque ela, isso aí, ela tem mais quantidade. Então, aqui vem perguntando, qual cor das bolinhas tem maior chance de ser sorteada? Preta. Por quê? Porque ela tem maior quantidade, tá? Então, vamos lá. Cor preta, porque a quantidade de bolinhas dessa cor é maior que as outras.
Agora, qual é a probabilidade de a bolinha sorteada ser preta? Aqui a gente ia ter que calcular, ó, 7 mais 3, o total de bolinhas. 7 mais 3, 10, mais 2, 12. Então, eu tenho 12 bolinhas, que é o total. E 7 bolinhas pretas. Então, a probabilidade, lembra lá do dado, que eram 4 para 6, né? 4 sextos. Então, aqui como seria? Seria 7 para 12. Isso aí. Então, tá aqui, ó. 7 em 12 ou 7 dozeavos. Ah, e se fosse a bolinha branca, como é que ficaria? A preta ficou 7 para 12. E a branca ficaria como? 3 para 12. Isso, 3 para 12. E a vermelha? 2 para 12. Isso aí, então é a resposta das questões anteriores, ó. Qual a probabilidade de ser sorteada a bolinha branca? Qual a probabilidade de ser sorteada a bolinha vermelha? Em uma sala de aula existem 13 meninas e 17 meninos. E todos os alunos estão concorrendo ao sorteio de um livro. Qual a probabilidade de ser uma menina sorteada? Ali na letra A é uma menina e na letra B é um menino. Primeiro eu tenho que saber o número total de alunos. São 13 meninas e 17 meninos. Dá quanto no total de alunos? 30. Isso aí, 30. Então, a probabilidade de sair meninas ficaria como? 17 por 30. Não, ao contrário, meninas.